queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 23ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos iniciando a unidade 5, Jesus, o sacerdote celestial da nova aliança. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a excelência do ministério sumo sacerdotal de Cristo, que está em Hebreus, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Nos capítulos anteriores, o autor de Hebreus provou a necessidade de uma nova ordem de sacerdócio, baseado escrituristicamente sobre as alusões de Melquisedeque no Antigo Testamento. Demonstrará agora a necessidade de uma nova ordem de serviço, fundada em uma comparação entre Arão e Cristo. Veremos nos capítulos 8, 9 e 10 uma análise dos dois ministérios, as duas alianças ou dispensações, os dois tabernáculos, as duas ofertas e os dois sacrifícios. Isso deve ser considerado também os dois véus. O capítulo 8, que iniciaremos hoje, será analisado dentro de 4 divisões: transição, o ministério do santuário, o mediador da aliança superior e as provisões da nova aliança. Vimos no capítulo 7 o autor explicar as afirmações sobre o sacerdócio de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 8, ele explica a tarefa do sumo sacerdote Jesus Cristo e refere-se ao Salmo 110, versículo 1, e as implicações da superioridade dele em relação às alianças. Assim, a nova aliança, o sistema levítico da velha aliança e o ministério sacerdotal de Cristo são agora resumidos nas declarações conclusivas sobre o argumento principal da epístola. Em resumo, faz-se referência ao tabernáculo no deserto para que o contraste com o santuário celestial pudesse ser introduzido. Cristo está no santuário celestial. Sua presença ali já foi anteriormente descrita no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Ele está lá na qualidade de sumo sacerdote, realizando o serviço sacerdotal com base no sacrifício, sendo ele também o sacrifício. 3 conceitos estão combinados: sacrifício expiador, serviço sacerdotal e santuário celestial. Contudo, na aula de hoje abordaremos o estudo da superioridade da pessoa de Cristo e do seu ministério. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos os irmãos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. Vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos as nossas vidas diante das Tuas faces, a fim de que nos ajude, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender mais uma aula. Retire de nossas vidas toda a resistência à verdade criadora da Palavra. Retire toda a incredulidade e dúvida que possa impedir o nosso crescimento espiritual. Assim nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelência do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vimos aqui, no versículo 1 ao 6 do capítulo 8, o santuário celestial e Jesus, o mediador. Destacamos que o autor analisa a perfeição do sacerdócio de Cristo. A realeza e sacerdócio, baseados no Salmo 110, versículo 1, parte B, e versículo 4, parte B. Vimos o ministério do santuário, o sumo sacerdote e sua obra, o santuário celestial, o original e a sombra, e uma apologética cristã. Vimos também o mediador de uma aliança melhor, a superior aliança e superiores promessas. Esse destaque que fizemos dos versículos que lemos, vamos agora discorrer sobre eles. Depois de mostrar no capítulo anterior que Jesus é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o autor afirma que o ponto principal de sua mensagem é que nós temos um tal sumo sacerdote que é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. Este capítulo trata da pessoa exaltada de Cristo, o seu eterno ministério e sua presente obra, ou seja, quem Jesus é, o que ele faz e como ele serve. Nos capítulos 5 a 7 de Hebreus, nós vemos Cristo como sumo sacerdote. E ele era melhor que Arão em sua ordem. Agora, o autor busca provar que Cristo é melhor que Arão em seu ministério. O autor, tendo sintetizado o pensamento dos capítulos anteriores a respeito da perfeição do sacerdócio de Cristo, passa imediatamente a uma análise da perfeição do seu ministério. Estes versículos a respeito da realeza do sacerdócio de Cristo são baseados no Salmo 110, no versículo 1b e no versículo 4, parte B, que diz o seguinte: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O autor, assim, está revelando ao coração de seus irmãos e de toda a comunidade a plenitude da salvação que provém de Deus, e procurando orientar convencionalmente a sua fé. Ele deseja que todos compreendam que, pela confissão que fizeram ao Senhor crucificado, que ressuscitou e ascendeu aos céus, tornaram-se excluídos da comunidade de Israel e já não mais são considerados fiéis quanto às ministrações do templo terreno. Mas isso não quer dizer que eles foram excluídos de um sacerdote eterno, diante dessa confissão. Esse sacerdote eterno ministra no santuário celestial. E ministrando nos céus, tudo que Jesus é e faz é celestial. Esta vida celeste de Jesus revela ao coração do seu povo, habitando nele mediante o seu Espírito Santo. O trono à destra da majestade, nas alturas, não deve mais, portanto, ser contemplado à distância e com temor. Ao contrário, o povo é levado a aproximar-se de Deus com amor filial. O nosso sumo sacerdote é tal que podemos fazer a entrega total das nossas vidas a Ele e viver dia a dia mediante a sua intercessão sacerdotal. Temos tal sumo sacerdote não apenas em teoria, mas em experiência pessoal. E por ele nós vivemos na presença de Deus dentro dos santos dos santos, além do véu. As declarações feitas a respeito do sumo sacerdote e seu ministério parecem ter sido agrupadas de um modo tal a serem imediatamente assimiladas e relacionadas umas com as outras. Daí, o autor adotou os termos trono, majestade e os céus, que representam a sua autoridade real e estão intimamente relacionados às suas funções sacerdotais no verdadeiro tabernáculo, igualmente nos céus. As palavras que se assentou à direita do trono sugerem um ato voluntário de um que assume o trono em virtude da tarefa realizada ou de um alvo plenamente atingido.
ao passo que à destra ou à direita sugere um lugar de honra e poder, bem como de satisfação e deleite. O direito de Cristo ao trono é recompensa de sua realização pessoal. Vimos que o Filho tornou-se homem, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Nós já estudamos isso lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 9. Recebeu ele, portanto, duas glórias, uma por direito, a tornar-se homem, e outro pela graça de Deus, a da realização pessoal. Quanto à primeira, disse Jesus à sua vida terrena: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Está lá em João, capítulo 10, no versículo 18, parte B. Conquanto também tenha sido dito que ele ressuscitou por Deus, o Pai da glória, e pela suprema grandeza de seu poder. Vimos isso lá em Efésios, no capítulo 1, verso 19. É claro que, pelo seu Espírito, o Filho participou de sua própria ressurreição, como o fez quando da encarnação, e que nenhuma e nem outra foi por poder alheio a si mesmo. Logo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, triunfou por realização pessoal sobre a morte como seu último inimigo. E teve tanto o direito como o poder de assentar-se à direita do trono do Pai, onde foi coroado de glória e de honra. Lemos que Jesus atravessou os céus, lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 14. É mais sublime, superior que os céus, e assentou-se sobre o trono da majestade. O sofrimento que ele experimentou e as lágrimas que verteu quando encarnado, a morte dolorosa que padeceu na cruz, por expiação dos nossos pecados, isso já havia terminado. Do seu trono nos céus, ele reina com autoridade para levar a efeito a salvação operada sobre a terra. Como sumo sacerdote, Cristo representa a expiação do pecado. Como rei, o poder da redenção. Como sacerdote, ele reina com dignidade e autoridade de rei. Como rei, administra a aliança feita conosco nos dias da sua humilhação. Como sumo sacerdote, na sua humanidade glorificada, ele representa o homem para Deus. E na sua natureza divina, ele simboliza Deus para o homem. Tudo o que faz, quer como sacerdote, quer como rei, é celestial. E esta vida celestial, ele nos comunica por intermédio do Espírito. Assim é que estabelece dentro do coração do seu povo o reino dos céus, o qual o seu estágio inicial está descrito como justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus é um ministro no santuário. O sacerdote não deve apenas trazer a oferta, deve também ministrar no santuário um local de aproximação de Deus. O santuário de Cristo está nos céus, no verdadeiro tabernáculo que Deus estabeleceu. Ministra Cristo conforme as realidades espirituais do céu, e ali representa o seu povo e leva-o à presença de Deus mediante o Espírito. As funções sacerdotais de Cristo estão em conformidade com todas as manifestações da presença divina. Tendo Cristo entrado no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue, o autor da epístola mostrará depois que ele preparou um novo e vivo caminho para o Santíssimo e habita além do véu. Nós também podemos entrar pelo seu sangue ali, onde habita a presença santificadora do Espírito Santo. É para termos essa vida de santidade que o escritor de Hebreus nos pede com insistência a entrar. Cristo, como sumo sacerdote, deve ter o que oferecer, e a oferta que ele tem é ele mesmo. Faz um simbolismo ao grande dia da expiação, de modo que Levítico 10 deverá estar sempre associado nos nossos estudos deste capítulo e dos capítulos subsequentes. Evidencia-se uma verdade crucial que nem sempre perfeitamente é reconhecida nas traduções bíblicas. Os levitas levavam repetidas ofertas, jamais deixando de levá-la todos os anos, mas a oferta aplicada a Cristo é apenas uma e sem repetição. Este fato o autor tratará mais detalhadamente nos capítulos 9 e 10. No progresso do argumento do autor, ele afirma que os sacerdotes levitas eram devidamente designados para servir no tabernáculo terreno. Por isso,
teria sido ilegal que o outro, ainda que fosse superior a eles, servisse em seu lugar. O argumento primeiro diz que Cristo não poderia ser sacerdote na terra, pois não pertencia à linhagem levítica. O escritor é enfático. Pela lei, ele não seria sacerdote de nenhuma espécie, muito menos sumo sacerdote, porque este estava incumbido tão somente da oferta de sangue no Santo dos Santos no dia da expiação. O segundo ponto cabe aos dons e sacrifícios dos sacerdotes levitas, que eram também prescritos pela lei mosaica, entendendo-se que esta era a autoridade divina para a instituição como um todo, incluindo o ritual, bem como o dever. Visto que Jesus não poderia ser sacerdote na terra, nem a sua oferta ser aceitável no tabernáculo terreno, é muito evidente que seu sacerdócio superior demandava um santuário celeste, e a sua oferta o maior e o mais perfeito tabernáculo. Assim, a necessidade do santuário celeste é apresentada pela ineficiência e impropriedade do tabernáculo terreno. Há uma referência aqui em Êxodo, capítulo 25, no versículo 9 e 40. Onde se acha claramente expresso que o tabernáculo e o seu mobiliário, revelado a Moisés, eram apenas uma cópia do que fora mostrado no monte. O santuário celeste é que é o original. O terreno era apenas uma cópia ou sombra. Eu sugiro aos irmãos a ler com atenção todo o capítulo 25 de Êxodo, para reforçar esse entendimento. Por essa razão, o autor descreve os sacerdotes levitas como prestando serviço em um reino de sombras, em um santuário feito por mãos humanas. O serviço do santuário terreno era apenas sombra da realidade celeste. Seus sacerdotes simbolizavam o grande sacerdote e os seus sacrifícios, o sacrifício de Cristo na cruz. O escritor sugere ainda que, como havia um sacerdócio com um sistema de sacrifícios instituídos por Moisés, assim deve haver um sacerdote no santuário real, e aquele que ocupa esse cargo deve ter o que oferecer. Os fatos verdadeiros são: nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem eterna, um santuário celeste e uma oferta aceitável a Deus. E essa oferta, como já vimos, é Cristo, que, mediante o Espírito Eterno, ofereceu-se sem mancha a Deus. Observamos que o autor ofereceu uma forte apologia da doutrina cristã em oposição ao judaísmo. Os judeus poderiam argumentar, primeiro, que o culto da tradição de Arão, com seu esplêndido ritual, tinha sido sua inspiração desde a infância. Segundo, que o sacerdote cristão estava tão afastado e invisível que nada havia para inspirar adoração. Contudo, a força e a magia de um culto pomposo, um conjunto complicado de vestes e incensos e um sacrifício visível exerceram sempre influência sobre a igreja, e ela não raro tentou incorporá-los ao seu próprio método. O autor aponta para um caminho melhor. Este caminho superior coloca o espiritual em oposição aos cultos visíveis e enfrenta todas essas influências com a fé vivificante no invisível, até que a oferta de Cristo se torne mais solene, porque ofereceu além do véu. É grandiosa demais, na verdade, para ter como cenário a terra. Cristo está onde o salmista predisse que estaria, sentado à direita de Deus e invisível a nós, porque subiu até aquele assento terrível, na luz inacessível, e ali permanecerá até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Agora o autor mostra o ápice da discussão quanto ao ministério de Cristo. Cristo é apresentado como mediador de uma aliança melhor. O autor já havia falado de Cristo como fiador da aliança, pelo que se entende de garantia de sua validade. Falara também de Cristo como ministro do santuário celeste, pelo qual devemos achegar-nos a Deus. Fala agora de Cristo como mediador de uma aliança superior, sem a qual o homem pecaminoso não resistiria na presença de Deus. O pensamento do autor a respeito da importância do mediador é: primeiro, na encarnação,
a intercessão encontra o seu significado mais amplo e mais pleno. A natureza humana é realmente levada à comunhão com o ser divino, na pessoa de Cristo. A união de Deus com o homem, a paz se torna uma realidade consumada e bendita. Segundo, Cristo, sendo Deus e o homem uma só pessoa, tornou-se o reconciliador, pois a natureza humana que assumiu ele, ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário para fazer expiação pelos pecados do povo. A sua natureza humana, portanto, tornou-se um instrumento, bem como o penhor da nossa redenção. Terceiro, Cristo se tornou assim o nosso Redentor vivo. A sua oferta, no sentido mais elevado, foi um sacrifício vivo, pois a lei do seu ser foi tal que, mesmo morrendo, ele voltou a viver. Este é o aspecto mais amplo da intercessão, que apresenta a pessoa de Cristo realizando na terra e no céu a união entre Deus e os homens. A primeira aliança foi estabelecida sobre promessas humanas de obediência à lei. Contudo, como observa o apóstolo Paulo, isso falhou por causa da fraqueza da carne. A nova aliança se baseia em melhores promessas, isto é, nas promessas de Deus unicamente, e essas confirmadas por juramento. Trata-se, portanto, de uma aliança da graça, em vez de aliança das obras, em que a fidelidade de Deus substitui a fraqueza humana. Contudo, ao falar da primeira aliança, deve-se ter em mente que, anteriormente à mosaica, houve outras. A primeira delas foi a aliança velada entre o Criador e a criatura, assumindo Deus certas responsabilidades para com o homem e impondo-lhe as correspondentes obediência e confiança, que está lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 a 30, e em Gênesis, capítulo 2, do versículo 16 e 17. A segunda foi a primeira aliança oficialmente. Essa foi expressa com Noé, em Gênesis, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 17, cujo sinal foi o arco-íris. Enquanto houvesse arco-íris, a aliança permaneceria. A terceira é a aliança feita com Abraão e a sua semente, e era de natureza pessoal, dada na qualidade de uma promessa e condicionada à fé. A quarta, a posterior, foi a mosaica, que foi a primeira aliança nacional. Por essa razão, é conhecida como a primeira ou a antiga aliança. Assim, queridos, encerramos a nossa análise dos versículos de hoje. Passaremos agora às nossas considerações finais. O governo divino de Cristo difere dos reis terrenos. Seu governo é de serviço. Ele intercede para o seu povo, isto é, ele apresenta as orações e os louvores de seu povo diante do trono de Deus. Ele garante um lugar para o seu povo na casa do Pai. Cristo é o sacerdote rei que reina e serve ao seu povo. Os sacerdotes levíticos serviam a Deus no santuário constituído por homens, no qual o sumo sacerdote levava o sangue de animais para dentro do Santo dos Santos. Jesus, tendo cumprido as responsabilidades do sacerdócio araônico, serve a Deus eternamente no tabernáculo verdadeiro e superior, como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Jesus, por meio da sua morte sacrificial, cumpriu as demandas da lei do Antigo Testamento e, portanto, fez com que o antigo pacto ficasse obsoleto. A nova aliança, selada com o sangue de Cristo, é superior à antiga. Jesus tornou-se mediador e fiador da nova aliança que Deus já havia prometido no tempo do Antigo Testamento. Ele assumiu a fiança perante as pessoas de que a promessa salvadora de Deus não ficará sem cumprimento, de que a salvação será consumada. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, generoso Pai, quão grandes são seus feitos. Obrigada por essas verdades estudadas. Jesus, nosso fiador e mediador, o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Que nós possamos nos apropriar dessa verdade e nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos agora, agradecidos por participarem de mais uma aula conosco.
E mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade e liberdade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.